dia, amigos. Espero que vocês estejam bem. Eu estou falando bom dia porque para mim é de manhã. Se vocês escutarem à noite, amanheçam o estado íntimo de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José, ok? E hoje nós vamos trabalhar o livro que se chama Irmão José. E aqui no capítulo 64, que se chama Iniciação à Sabedoria. Iniciação à Sabedoria. Ok? Olha, só de falar iniciação à sabedoria, se atentem, porque a gente precisa estabelecer a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é acúmulo de informações. Informações de leituras, informações de pesquisas, informações de aprofundamento, informações escutadas, informações lidas, estudadas, aprofundadas, acúmulo de informações, conhecimento. Sabedoria é colocar tudo isso em prática. Muitos têm conhecimento, poucos têm sabedoria. Tá claro? Porque conhecimento de uma série de coisas todos nós temos. Tem áreas que as pessoas têm conhecimentos que outros não têm. Em compensação, aqueles que não têm conhecimento da área X, ele tem conhecimento de Y. E você que tem conhecimento de X, nunca soube nada de Y. Mas ele fala iniciação à sabedoria. Então, nada a ver com conhecimento aqui. Ou seja, ele vai falar para nós da prática do conhecimento. Vocês vão ver aqui, tudo que ele traz, alguma coisa a gente já conhece. Tudo que ele traz. E são coisas absurdamente simples. Olha só, mais escutar do que falar. Sabedoria, mais escutar do que falar. Isso aqui tem muita gente que sabe, mas é muito pouca gente que bota isso em prática. Mais escutar do que falar. As pessoas estão preocupadas em falar. E se o outro começar a responder, ele já interrompe e continua falando. E se o outro fala assim, mas aqui, não, peraí que eu ainda não terminei. E ele vai falando. Ô, gente, aliás, eu não acho nem que é falta de sabedoria. Isso é a construção do inferno. Aqui diálogo. Isso é diálogo. E ele está propondo mais escutar do que falar. Não quer dizer que a gente não vai ter a chance. O outro vai falar. Você também vai falar. O outro vai ouvir, você também vai ouvir. Atentemos para isso. Por quê? Porque isso é só uma iniciação à sabedoria. Vocês vão ver no final do texto, não quer dizer que a gente já sai da terra completamente espiritualizado, não. É uma iniciação, é um passinho minúsculo, comparando com a eternidade. Olha a segunda frase, iniciação à sabedoria. Abolir toda espécie de queixa. Abolir toda espécie de queixa. Olha, gente, você já levantaram hoje, deve ter se queixado de alguma coisa. Olhou para o relógio e falou, já está na hora. Está na hora. Já se queixou. E ele pede para abolir toda espécie de queixa. Se ele pede para abolir, o irmão José pede para abolir toda espécie de queixa, o André Luiz, lá no livro Sinal Verde, no capítulo 33, está escrito assim, hábitos infelizes. Se atente se você tem algum hábito infeliz. Eu tenho N hábitos infelizes, inúmeros, infinitos hábitos infelizes. Busca esses hábitos infelizes. Entre eles, ele fala da queixa. Ora, ele pede para a gente sair de toda e qualquer faixa da queixa. Saia da queixa. Não se predisponha a se queixar de nada. Tem gente que se queixa do café da manhã. Não se lembra de agradecer que pelo menos ele tem um café da manhã. Tem gente que se queixa que vai ter que sair para trabalhar. Mas quando está desempregado, reclama porque não está trabalhando. Aí, quando recebe salário, se queixa do salário. Mas quando não tem salário, se queixa porque não está trabalhando, então não tem salário. Tudo é motivo de se queixar. Aí quando chega em casa do trabalho, aí se queixa porque chegou cansado, graças a Deus, é porque você estava trabalhando. Chega cansado de não fazer nada, para você ver que inferno que é também.
Então, sair da queixa, ele propõe para a gente abolir toda espécie de queixa. Ah, mas essa roupa também? Uai, o problema é a roupa? Ou o problema são as suas indisposições íntimas? O problema, às vezes, não é nem as suas indisposições íntimas, é o seu espelho. Ele te revela, você xinga o espelho. Olha o que é a queixa. Tem hora, gente, é você olha destemido para o espelho. E quando você vê que ali tem situações que estão te convidando às mudanças físicas, você olha para o espelho e fala, sai de mim, Satanás. E muda. Luta, faz atividade física, se alimenta melhor, coma mais natural, tira condimentos, tira gordura, tira e faz. Por quê? Você está incomodado com aquela estrutura. Então, em vez de você se queixar, se modifica. A partir daí vai começar um bem-estar íntimo. Por que o bem-estar íntimo? Porque está havendo uma luta de fora para dentro, já que a gente ainda não consegue fazer de dentro para fora. Mas a hora que a gente conseguir fazer de dentro para fora, nem o espelho vai nos incomodar. Mas como ainda nos incomoda, você tem que vestir uma roupa, você tem que dar um jeito, dar uma ajeitada no cabelo. É assim. Mas não ficar abrindo portas para o queixume. Tá claro? Por isso é que ele pede abolir toda a espécie. Toma a iniciativa de servir. Tomar a iniciativa de servir. Atenção. A palavra servir, ela vem do latim servus, com U, servus, de servidão, de se colocar à disposição, de se prontificar. E eu gosto de fazer uma diferenciação, servir não é intervir, servir não é interferir. Tem gente que interfere na caminhada do outro. Você não tem que intervir, você se coloca à disposição. E o outro, sabendo que você está liberado, que você se ofereceu para ajudá-lo, ele sabe que pode contar com você. Essa é a proposta do irmão José. Toma a iniciativa de servir. Você toma a iniciativa, você está vendo que o outro está em dor, está em dificuldade, está no lamento, está se queixando demais, faz propostas, faz convites, pronto. Se ele prefere aquela estrada, escolha dele, está tudo bem, gente. Está tudo bem. Ah, mas se for o filho da gente, não tem problema. Deixa ele passar pela dificuldade, pelo transtorno, deixa ele passar. E lá na frente ele vai aprender como nós aprendemos. Os nossos pais nos ensinaram, nos explicaram, nos orientaram, nos apresentaram o caminho, mas a gente caminhou. E se não deu certo lá na frente, a gente aprendeu com a mágica da dor, com todo mundo. Ah, Emerson, mas eu não queria que meu filho passasse por isso. E aí, Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele coloca, se nós fizemos tudo que poderíamos para a boa condução dos nossos filhos, atenção, permaneçamos com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha a dar. Gente, Santo Agostinho, eu acho que ele está dentro da nossa casa, quando ele falou isso. Ou estava, no mínimo, já convivendo com o nosso grupo, porque isso, eu estou falando de Evangelho segundo o Espiritismo, que data a sua publicação em 1864. Nós estamos falando de mais de 150 anos depois. Não, ele já estava na nossa, ele já estava vivendo o futuro. Porque se isso havia no presente, aumentou assustadoramente. E ele fala para a gente, se estivermos, atenção, se estivermos com a consciência tranquila, não é para a gente se penalizar, se punir, se culpar, se agredir. Por quê? Porque você ensinou o caminho X e ele preferiu o caminho Y. Não tem problema escolher atalhos. Para ninguém tem problema escolher atalho. Por quê? Porque lá na frente todo mundo retoma a estrada. Todo mundo retoma a estrada. A estrada é única. Imaginem vocês um tronco de árvore. O tronco de árvore, ele tem vários galhos. O tronco tem vários galhos. Olha, você pode pegar um galho e você vai continuar se alimentando como o tronco de árvore, aquele galho lá.
ele se alimenta também da seiva. Mas se ele estiver muito próximo do tronco, mais próximo da estrada, a alimentação é outra. A alimentação é outra. Muito mais eficaz. E aí ele continua. Levar opiniões diferentes em consideração. Alguém que não concorda com você, leve isso em consideração. Não dispensa a fala do outro. Seja familiar, seja amigo, seja uma matéria que chegou do jornal. Leve em consideração aquilo que está chegando. Leve em consideração. Muitas vezes, olha, tem uma outra página do irmão José que ele fala assim, muitas vezes, aquela pessoa que está chegando no ambiente e começa a conviver, uma simples sugestão da troca de posição de uma janela pode evitar mofo na parede que você já tem acumulado naquele cômodo há anos. Uma simples sugestão. Mas muitas vezes, o que dificulta a gente aceitar a sugestão? Chama-se rigidez, onde a gente acha que a gente está sempre certo. Aí a rigidez não nos permite aceitar o novo. E isso compra para nós dificuldades lá na frente. Tá claro? Ou seja, a gente vai fazendo o que eu coloquei antes, escolhendo atalhos. Lá na frente eu volto para o caminho. Mas tem hora que determinados atalhos são evitáveis. Ok? Ele continua dizendo, lutar contra imperfeições. Não, antes disso. Não guardar ressentimentos. Não guardar ressentimentos. Aqui. Por que não guardar ressentimento? O ressentimento é porta aberta para outras viciações morais. Por quê? Ressentimento traz mágoa. A mágoa vai trazer pensamentos negativos. E os pensamentos negativos, eles vão agravar o seu íntimo. Os pensamentos negativos vão agravar o seu íntimo. Agravando o seu estado íntimo, você passa a ter novos ressentimentos. Tá? Joana de Ângeles, explicando isso aqui, ela ainda vai colocar no livro Joana de Ângeles Responde, quando chega em pensamento negativo, ela coloca as situações que a gente começa a despertar aqui, associando a uma fala do Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, que se chama Comunhão Mental. Fala, o pensamento negativo vai trazendo desequilíbrio. Em primeiro ponto. Em segundo, vai trazendo enfermidades. E em terceiro, a morte. Essa mesma colocação que o Martins Peralva faz para a gente no capítulo 31, Comunhão Mental, ele fala de pensamento negativo, pensamento positivo. Joana de Ângeles coloca que antecede o pensamento negativo a mágoa e o ressentimento. Isso entra no nosso estado íntimo de forma agressiva e a gente vai se complicando na encarnação. Por causa de um ressentimento. Tá claro? E aí o irmão José continua, lutar contra as imperfeições pessoais. Lutar não significa dar um salto para a evolução. Se você souber que você já está lutando, se você souber, isso já é extremamente relevante. Se você souber. Ou seja, tira da sua vivência diária aquela frase, pau que nasce torto, morre torto. Tira isso. Tira da sua vivência, eu sou assim mesmo porque pau que nasce torto, morre torto. Você está dizendo para si mesmo que você não vai mudar? Nunca.
Tira da sua cabeça, tira da sua boca aquela frase assim, eu não levo desaforo para casa. Construa uma frase nova, eu levo desaforo para casa. Você está com... Leva para sua casa o desaforo, leva. Por quê? Lá você tem uma família que te acolhe, você tem pessoas que te recebem, você tem tempo para refletir, você consegue elaborar e reelaborar o contexto, no dia seguinte você é outra pessoa. Leva o desaforo para casa. E a proposta dele? Lutar contra imperfeições. Significa que você está dando um salto, que você já vai sair daqui completamente espiritualizado? Não, gente. Isso é, voltando ao título, iniciação à sabedoria. São pequenas frases para a gente se dizer sábio, não é ter conhecimento. Ter conhecimento a gente tem. Silencia diante da ofensa recebida. A mesma situação do anterior. Silencia. Você foi ofendido? Silencia. Para de ter resposta pronta. Aqui, aquela época do Brasil colônia era muito bom. Gente, era muito bom. A pessoa mandava uma carta lá de... Ela vinha de navio. Não é o navio que tem hoje, não. E demorava uma semana para chegar aqui. Aí, quando chegava, você ia responder. Demorava mais uma semana, 10 dias para chegar lá de volta. Quando chegar, a ideia até já mudou. Hoje, as pessoas vão mandando, você vai responder na hora. Tem gente que para o carro. Não, eu vou responder agora, isso aqui eu não vou deixar. A pessoa está dirigindo. Aí, na hora que ela está dirigindo, é muito bom quando você está no Waze, que ele fala assim, não digite, Ô, gente, até nisso a gente precisa do aparelho. Não precisava, né? O Waze está te falando lá, não digite dirigindo. Aí a pessoa vai lá e para o carro. Não, porque isso aqui eu não levo para casa, não. Vou responder agora. Vou responder agora. E o que ele está propondo para nós aqui? Silencia diante da ofensa recebida. Por quê? Porque silenciar, você depois vai poder conversar, depois você vai sentar para reaver, depois você vai avaliar junto com a pessoa e depois você vai entender que aquilo que foi enviado nem era tão ofensivo assim. Mas depois que você parar. Ter a preocupação, olha bem o que é sabedoria, ter a preocupação de não magoar o semelhante. Pronto, aqui é difícil demais. Você ter a preocupação de não magoar, aqui, nós vamos entrar na eleição. Nós vamos entrar em discussões políticas, aonde Santo Agostinho, nos 3 últimos parágrafos do Livro dos Espíritos, na conclusão, a conclusão inteira é dele. Nos 3 últimos parágrafos, ele pede para nós nos atentarmos para a nossa espiritualidade. A gente vai discutir. Tem gente que discute, que agride, que magoa, que ofende, fica sem conversar. Por quê? Porque não pensa igual a ele. Isso é uma falta de respeito, todo mundo pode pensar diferente, pensa o que quiser. O Livro dos Espíritos em liberdade de pensar, em lei de liberdade. No item liberdade de pensar, ele não fala que no pensamento é o único lugar que a gente é completamente livre. O outro pode pensar o que quiser. Abrir mão do sentimento de posse. Abrir mão do sentimento de posse. Veja, nós falamos lá atrás sobre a questão da rigidez. Abre mão de você ser dono do contexto, dono das ideias, dono das coisas. Abre mão. Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 7, ele coloca para nós: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Gente, todos vocês que estão me ouvindo, nós sabemos fazer. A fala dele é, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos fazer um movimento diferente? A gente já sabe fazer o bem, vamos colocar em prática. É romper com a paralisia, é romper com a rigidez, é romper com a inércia, romper com a preguiça. Nós estamos no finalzinho do movimento transitório. E aí, ele fecha para nós dizendo, por mais já saiba, veja, iniciação à sabedoria, por mais já saiba, nunca deixar de se considerar na condição de simples
aprendiz. Por mais que a gente saiba tudo isso que a gente está conversando, entendamos que nós somos aprendizes, por mais que a gente saiba. Sair dos queixumes, das reclamações, olha, a gente está aprendendo. Se a gente conseguir tudo isso aqui, a gente já não vai sair da terra quase um anjo, mas pelo menos a gente sai com a consciência tranquila de que a gente está lutando contra as imperfeições pessoais. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.